Olá, vamos começar então a nossa aula de matemática desta semana, que vai abordar o capítulo 16, com o tema ângulos na circunferência. Eu só queria lembrar que hoje nós veremos o capítulo 16 e também o capítulo 17, tá? São dois capítulos assim muito curtinhos, dá para a gente adiantá-los no mesmo dia. Então começamos com as definições iniciais. Lembrando que nós vamos falar sobre ângulos na circunferência. Vamos entender primeiramente o que vem a ser um ângulo central. Ângulo central é qualquer ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então tenho aqui a circunferência, tenho aqui o centro da circunferência, que é esse pontinho aqui representado pela letra O, e eu tenho aqui um ângulo, e o vértice desse ângulo está coincidindo com o centro da circunferência. Veja que ele não está em nenhum outro lugar, nem está fora da circunferência, nem está nessa região aqui interna, nem está em cima da circunferência, ele está exatamente no centro. Nesse caso, ele recebe o nome de ângulo central. E arco AB. Vamos ver o que é isso. É o conjunto de todos os pontos da circunferência que pertencem ao interior do ângulo central AOB, inclusive A e B. Vamos entender isso, né? Conjunto de todos os pontos da circunferência que pertencem ao interior do ângulo central. Então aqui está o ângulo central, a região interior dele é esta aqui. Então todos os pontos que pertencem à circunferência e estão dentro dessa região do ângulo central, né, inclusive o ponto A e o ponto B, formam o que a gente chama de arco AB, que é essa partezinha aqui azul. Bom, é importante ressaltar que a medida angular, né, a medida em ângulo, em grau ou outra unidade, de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central desse arco, né? Então veja, eu tenho aqui o arco AB e tenho o ângulo central que está representado aqui pela letra alfa. Então se esse ângulo central mede 80 graus, então o arco AB também mede 80 graus. Tá? Vai ser sempre a mesma medida. Aqui neste outro exemplo, o arco, aqui está indicado que este arco mede 60 graus, 65 graus. Logo, a gente pode concluir que esse ângulo central alfa também mede 65 graus. Tá? Vai ser sempre assim. Bom, vamos ver logo um exercício. Com o auxílio de um transferidor, vocês sabem o que é um transferidor, né? Se não souber, eu vou mostrar daqui a pouco. Desenhe na circunferência, esta circunferência aqui, um ângulo central, né, um ângulo cujo vértice vai coincidir com este ponto aqui, que é o centro da circunferência, um ângulo central de 60 graus, e destaque o arco correspondente. Qual será a medida desse arco? Né? Então, se você nunca usou um transferidor, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. O transferidor é esse instrumentozinho aqui, né? Transparente, a gente posiciona o transferidor, a parte central do transferidor, coincidindo com o centro da circunferência, que é esse pontinho aqui, tá? E começamos a contar a abertura do ângulo. Então, olha, aqui é o zero. Ele pediu para fazer um ângulo de 60 graus. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 é aqui. Né? A gente faz um tracinho aqui, e de repente, com o auxílio de uma régua, a gente passa, né, desenha os lados do nosso ângulo, tá bom? Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Passa um traço aqui, outro traço aqui, e acabamos de construir um ângulo de 60 graus, conforme está indicado aqui, tá? Agora, conforme nós vimos, né, se esse ângulo aqui mede 60 graus, então este arco aqui também mede 60 graus, tá bom? O exercício 2 está aí no livro de vocês. Ele é um pouquinho longo, o enunciado dele, né? Mas é interessante, porque ele faz uma junção aqui de matemática com geografia, cartografia, né? Então vamos ver aqui, olha. Uma projeção bastante utilizada é a azimutal, um nome técnico, né? Na qual a superfície do planeta é representada sobre um plano tangente. Bom, vamos entender esse palavreado aí, né? A projeção é uma técnica que os cartógrafos usam para desenhar mapas com precisão.
né? E uma dessas projeções, eles usam várias projeções, mas uma delas chama-se projeção azimutal, né? E ela consiste, conforme ele está dizendo, em fazer a representação do planeta, né? Com a projeção assim tangente, né? Representada sobre um planeta, um plano tangente, ou seja, que está tocando a superfície terrestre, que é esse disco aqui, digamos, né? Então, dessa forma, os paralelos são círculos concêntricos. Esses círculos aqui, ó, representam os paralelos da Terra. Na aula de geografia, né, vocês sabem o que é paralelo, né? Paralelos e meridianos. Então, são termos que a gente vai usar aqui. Tá? E os meridianos são retas que saem do centro da projeção azimutal. Então, está aqui, olha, essas retas aqui, tá dividindo a Terra, que neste caso aqui está dividido em 12 partes, né? Então são 12 meridianos, né, que formam os fusos horários. Pode ser 12 ou 24. Né? Aqui o desenhista usou com 12 divisões. Então são 12 ângulos centrais, conforme mostra essa imagem aqui. Muito bem. Repare que conforme se afastam do centro, por exemplo, vou escolher esse meridiano aqui, ó, tá? Conforme ele vai se afastando do centro, eles ficam mais distantes, ou seja, fica mais largo. Olha aqui, aqui esse trecho aqui está muito próximo um do outro, mas já aqui, olha, já está mais distante, né? Vai ficando cada vez mais distante. No entanto, como permanecem representando o mesmo ângulo central, retratam a mesma distância. Isso significa que em uma projeção azimutal, quanto mais distante do centro, mais distorcida é a imagem do mapa. Não é muito usada essa projeção, justamente por isso, porque essas regiões aqui mais distantes do centro da projeção, elas ficam muito deformadas. Olha a América do Sul aqui como está toda deformada, né? Então, essas regiões próximas ao centro até que ficam bem precisas, bem representativas da realidade. Tá? Bom, considerando as informações apresentadas, qual é a medida do ângulo central definido pelos pares de meridianos na projeção azimutal? Então, a pergunta que ele está fazendo é a seguinte, olha, um par de meridianos, digamos, este e este, forma essa região aqui, forma um ângulo, né? E ele está pedindo qual é a medida desse ângulo central, tá? Nessa projeção azimutal. Lembrando que ele falou que pode se dividir em 12 meridianos ou em 24 meridianos. Tá? Então nós vamos ter que ter duas respostas. Né? Então vamos lá. A projeção azimutal divide a circunferência em 24 ou em 12 meridianos. Então a medida de cada par de meridianos corresponde ao ângulo central de 360 graus dividido por 24, que vai dar 15. Como assim, professor? Porque a circunferência toda ela vai ter 360 graus. Se você dividi-las em 24 fatias, né, vamos chamar assim, 24 ângulos, né, então cada um deles vai ter 15 graus. Agora, ou então 360 sobre 12, se você dividir em 12 ângulos. Né, então vai dar, cada um deles vai ter um ângulo central de 30 graus, ok? Muito bem. Um outro termo que a gente vai ver agora nesse capítulo é o conceito de ângulo inscrito. Um ângulo inscrito em uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice pertença a essa circunferência e seus lados sejam secantes a ela. Tá? Então vamos entender o que vem a ser esse negócio de secante aqui, né? O vértice que pertence à circunferência. Primeiro devemos lembrar que a circunferência é apenas esse tracinho aqui redondo aqui, olha, né, que eu estou apontando, tá? Não é a região de dentro. Se fosse esse tracinho com a região de dentro, seria um disco que a gente chama de círculo. Mas quando a gente está olhando apenas para esse tracinho aqui, né, que é a extremidade aqui, digamos, a periferia, né, do círculo, chama-se circunferência. Então, quando ele diz que o vértice pertence a essa circunferência, é porque o vértice está exatamente em cima da circunferência. Está ele aqui, ó, representado aqui pela letra C. E os seus lados sejam secantes a ela. Está aqui os lados, este lado e este lado do ângulo. Secante significa que corta, né? Então, este lado, BC aqui, está cortando a circunferência.
assim como este outro lado também está cortando. Imagina uma faca aqui cortando essa pizza, né? Aí vai dar esse pedaço aqui. Tá? Então secante significa que corta, tá bom? Muito bem. Então temos aqui este primeiro ângulo inscrito, né? Este outro, em que um dos lados está passando exatamente por cima do centro. Aqui não, o centro ficou dentro, né? Na região interior do ângulo. Aqui o centro da circunferência ficou em cima de um dos lados, né? E aqui o centro ficou fora dos ângulos, né? Então ele ficou lá no cantinho, olha, tá? Mas todos eles, qualquer um desses casos assim, se enquadram na definição de ângulo inscrito, tá? Agora, a medida de um ângulo inscrito em uma circunferência é sempre igual à metade da medida angular do seu arco correspondente. Vou explicar melhor isso aqui porque é o ponto mais importante deste tema de ângulo inscrito. Vamos entender melhor isso. Vejam, isso significa que, por exemplo, se em uma circunferência há um arco de 60 graus, está aqui, olha, o arco de 60 graus, o ângulo inscrito subentendido a esse arco terá a medida de 30 graus, não é? Porque ele falou, olha, é a metade, sempre vai ser assim, tá? Se aqui tem 60, aqui vai ter 30. Vejam, é um ângulo inscrito, não é um ângulo central. O ângulo central é se o vértice estivesse aqui, mas ele não está, ele está aqui na circunferência. Então, quando isso acontece, este valor aqui sempre vai ser a metade deste daqui, tá? Em todos os casos, olha, aqui, se aqui tem 120, aqui vai ter 60, tá? Então, ó, generalizando, né? Se aqui tem 2A, a metade de 2A é apenas 1A, né? Um alfa, melhor dizendo. Né? Se aqui mede 2 alfa, aqui mede apenas alfa. Agora, atenção, olha só. Este ângulo que eu estou apontando, BCA ou ACB, tanto faz, tá? É um ângulo inscrito. Agora, este aqui, olha, AOB, é um ângulo central. Se quando é um ângulo central, as medidas do ângulo central e do arco são iguais. Aqui é 2 alfa, aqui também é 2 alfa. Agora, quando é um ângulo inscrito, como este aqui que eu apontei, então a medida do ângulo inscrito sempre vai ser a metade da medida do arco correspondente, ou do ângulo central, que é a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Então vamos ver aqui um exercício resolvido, porque para fixar melhor isso, né? Determine as medidas dos ângulos indicados por gama, tá? O nome dessa letrinha grega aqui é gama. A gente já está conhecendo várias letras, já conhecemos o alfa, né? O beta, o delta maiúsculo lá da física, agora estamos conhecendo essa nova letrinha aqui, que é a letra gama. Então, determine as medidas dos ângulos indicados por gama em cada circunferência a seguir. Então, no primeiro caso, a letra A, nós temos aqui, olha, o ângulo indicado por gama é este aqui. Tá? Ele está querendo que a gente determine a medida desse ângulo. Como é que a gente vai determinar? Bom, a gente observa que este ângulo, olha, o lado dele, né, é um ângulo inscrito, né? Este lado dele é secante à circunferência, então ele determina um arco, que é esse arco aqui, ó, AB, marcado aqui de cor de rosa. E o cara está dizendo para a gente que ele mede 86 graus. Será que com essa informação aqui já é suficiente para a gente saber quanto mede aqui? Eu acho que já, né? Não sei se você lembra da propriedade que eu acabei de falar, a gente vai descobrir. E na letra B, olha, ele está dizendo aqui que o ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui C, tá? ACB, ele mede 25 graus. Agora, ele está perguntando quanto mede este ângulo aqui central, que está representado pela letra gama, tá? Então, lembra-se que eu falei, a medida deste ângulo central é a mesma medida do arco AB. Por outro lado, este arco AB está sendo determinado por este ângulo inscrito aqui, ACB. Então, vale aquela propriedade, né? Este aqui é a metade deste. Já entendeu como é que vai ficar a resposta? Na letra A, voltando aqui, né? Como gama é a medida de um ângulo inscrito subentendido ao arco AB ou BA,
que mede 86 graus. Então temos que gama vai medir a metade, né? 86 dividido por 2, que vai dar 43 graus. Então a resposta desse aqui é 43 graus. E na letra B, a medida do ângulo central, é esse aqui, né? Gama, e possui o mesmo valor que o arco BA, né? Conforme a gente viu, mesmo valor. Além disso, 27 graus, esse daqui, é a medida de um ângulo inscrito subtendido ao arco BA. Né? Este ângulo, ele determina este arco BA. Portanto, este ângulo aqui, 27 graus, né, é a metade deste aqui, deste outro ângulo. Ou seja, se você dobrar este valor, você descobre este valor aqui. Dobrando, olha, 2 vezes 27 graus, vai dar 54 graus. Se aqui tem 54 graus, aqui também é 54 graus, certo? Então, para você treinar, faça os exercícios números 3 e 4 das páginas 75 e 76, tá? Faz uma pausa aí no vídeo e resolve aí os exercícios 75 e 76. Quando você terminar, a gente vai fazer mais alguns aí para você enviar pelo AVA. Tá? Então, só como lembrete da aula de hoje, né, uma síntese, a gente viu sobre ângulo inscrito, né, que o ângulo inscrito em uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice pertence à circunferência. O vértice pertence à circunferência, né, e os seus lados são secantes à circunferência. Tá? Então, todos esses 3 exemplos aqui são exemplos de ângulo inscrito. E a medida de um ângulo inscrito é sempre igual à metade da medida angular do arco ao qual ele subtende. Tá? Então, esse cara aqui, olha, é sempre a metade da medida deste aqui. Que, por sua vez, a medida deste aqui é sempre igual à medida do ângulo central correspondente. Tá bom? Bom, como tarefa mínima para esta aula, né, deste capítulo, eu peço que você faça apenas esses 2 exercícios aqui, o exercício 1 e o exercício 2 da página 81 e 82. Vai ser enviado pelo AVA, tá? Mas lembre-se, a gente ainda vai ter aí o capítulo 17 para estudar no próximo vídeo, tá bom? A gente vai ver quadriláteros na circunferência. Obrigado.